não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer que esse cara sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Do canal, tranquilo? Então, na nossa comunidade do YouTube a gente sempre deixa alguma postagem juntamente com alguns links de livros para vocês adquirirem. E também deixamos sempre aqui nos comentários e na descrição do vídeo nossas redes sociais. Então se inscreva no canal, siga a gente nas redes sociais e quem puder apoie o nosso canal financeiramente. Temos Pix, Vaquinha, Apoios e temos nosso conto também para quem quiser nos ajudar. Tranquilo? É isso aí. Sempre com Deus, pátria, família e liberdade por um Brasil melhor. Valeu! Basicamente, as duas orientações seguidas pela filosofia moderna, com relação a esse ponto, se resume nas duas expressões que definem, quer dizer, o ser humano como, aspas, uma inteligência servida por órgãos, como é da definição cartesiana, na qual a alma, ou consciência, ou a mente, ou como queiram chamá-la, aparece como um cavaleiro e o corpo como um cavalo. De modo que se trata de duas substâncias diferentes, quase que dois entes diferentes, cuja junção num mesmo ponto do espaço se torna tão problemática que Descartes teve que conjecturar um terceiro órgão que os juntasse. Ele acreditava que essa junção da alma com o corpo se dava na glândula pineal, esquecendo que a glândula pineal é parte do corpo. Então, evidentemente, essa solução não resolvia nada. E a segunda hipótese seria, pelo lado materialista ou sensualista, considerar o ser humano como um conjunto de órgãos que produzem, pelo seu funcionamento, uma consciência. Quer dizer, nesta segunda hipótese, a consciência é um efeito, é um produto do cérebro, né? E no primeiro caso, cartesiano, o cérebro e o restante do corpo são órgãos a serviço de um treco chamado alma, né? Então, colocadas as coisas assim, fica extremamente difícil você explicar não só o próprio conceito de imortalidade, pois no caso cartesiano você teria que explicar como que após a morte o cavaleiro continua cavalgando sem cavalo, não é isso? E no segundo caso, como a consciência ou a alma é produto do corpo, não tem sentido você conjecturar que ela possa continuar operando sem o corpo, tá certo? Então, esses conceitos eles criam muitas dificuldades, mas como eles se impregnaram no vocabulário contemporâneo, até na vida diária, nas discussões familiares, as hipóteses que surgem estão sempre balizadas por esses conceitos, né? Então, é bastante evidente que a questão da imortalidade ela só pode ser enfocada mediante algum esclarecimento das relações entre consciência e corpo. É isso? Então, a primeira providência que nós temos que tomar para introduzir alguma clareza nessa discussão é justamente elucidar qual é precisamente essa relação. Ora, partindo da hipótese sensualista de que a consciência é um produto do funcionamento do cérebro, a dura realidade é que jamais se obteve o mais mínimo sinal de que fosse possível produzir algum ato de consciência mediante a estimulação cerebral. Todas as experiências que foram feitas até hoje, todas, isso nunca apareceu em parte alguma. Quer dizer, existe um século de experiência que mostram que a ideia de o cérebro produzir consciência é apenas um ato de fé. Não há nenhum sinal de que isto realmente aconteça. Por outro lado, existe uma série igualmente grande de fatos coligidos por vários cientistas
que mostra a operação da consciência longe ou independentemente do corpo. Mas até mesmo nesses fenômenos se introduz o elemento corruptor desse dualismo cartesiano, na medida em que se chamam essas experiências como atos de consciência fora do corpo. Se você diz que há atos de consciência fora do corpo, por exemplo, o sujeito que neste momento sentado aqui, ele observa o que está se passando numa cidade da Ásia, você está supondo que em outros momentos a consciência funciona dentro do corpo. Ou seja, normalmente a consciência funciona dentro do corpo, mas também existem casos excepcionais em que ela funciona, aspas, fora do corpo, né? Então, ainda assim, você vê que, mesmo nesses casos, você vê que a ideia de uma dualidade de substâncias continua presente. Quer dizer, você tem um elemento chamado corpo, outro elemento chamado alma, ou consciência, ou mente, né? E eles se relacionam de distintas maneiras, tá certo? A maneira habitual seria quando elas operam juntas, e há uma maneira excepcional onde funcionam separadas, tá certo? Ora, dentre esses casos de visão entre aspas fora do corpo, e daqui a pouco eu vou explicar por que eu uso esse fora entre aspas, existem basicamente dois tipos. O primeiro é o seguinte: um sujeito dotado de certas capacidades ditas paranormais fecha os olhos num lugar e enxerga o que está se passando em outro lugar, tá certo? Lugares totalmente inacessíveis, às vezes do outro lado do mundo, né? Um exemplo característico foi quando, nos anos 70, eles soltaram aquele satélite que era, na verdade, um laboratório espacial, o Skylab. E o maior problema com o Skylab é saber onde é que ele ia cair. Ele podia cair em qualquer lugar. Então, você imagina o desastre que seria isso cair no meio de Nova York, por exemplo, né? E ninguém sabia, não havia meio científico de calcular isso aí. Então chamaram 3 videntes, tá certo? Separadamente, em lugares diferentes, sem nenhum contato com o outro. E os 3 disseram que o Skylab ia cair no dia tal, às tantas horas, no meio do deserto na Austrália. E ele caiu exatamente lá, tá certo? Então, isso aí foi um negócio altamente comprovado. E essa experiências desse tipo foram repetidas milhares e milhares de vezes. Eu tinha preparado aqui um conjunto, um pequeno mostruário desses fatos, que está sendo impresso agora, depois a gente distribui, mas nós não dependemos desse. Essa coleção é só para, como é que se diz? É só título de amostra, tá certo? Como é? Nos anos 70, não lembro exatamente a data, mas é só você procurar Skylab na internet, você vai ver, né? Depois Skylab e Remote Vision, vai aparecer isso aí, né? Houve também o caso de um vidente chamado, acho que John, não lembro, John ou George Monigal, que trabalhou para o Estado-Maior das Forças Armadas e para a CIA, e que acabou recebendo a mais alta condecoração militar dos Estados Unidos, mais alta condecoração militar dada em tempo de paz, por ter fornecido informações essenciais em mais de 150 casos, tá certo? Tudo isso feito sob controle, os mais rigorosos controles. Existem inúmeros outros casos. Também o caso de um sujeito que testou 47 alunos deles, acho que em novembro de 2003, uma coisa assim, para que dissessem como e onde seria capturado Saddam Hussein. Então, primeiro, se seria capturado, se seria encontrado vivo e como seria encontrado. E, por incrível que pareça, dos 47, 45 acertaram, dizendo que ele seria capturado vivo, que seria encontrado num túnel, que teria uma arma de mão, que teria 2 assessores com ele, uma certa quantia de dinheiro no bolso, e que estaria muito mal vestido, como um mendigo, com barba por fazer, etc. Exatamente como foi, né? Essas previsões foram então lacradas e entregues para um reitor da universidade, que guardou, e depois da captura do Saddam Hussein abriu. Então, você tem milhares de casos desse tipo. E o curioso é que o establishment acadêmico em geral não se interessa por essas coisas, ou revela uma atitude negativa, mas os institutos de pesquisa militar se interessam muito por isso, né? Agora, é bom você saber que toda a ciência do século XX e toda a tecnologia foi tudo desenvolvido nos institutos de pesquisa militares,
e que se fechasse todas as universidades do mundo, isso não faria a mais mínima diferença, né? Então nós temos que prestar atenção em quem está realmente pesquisando as coisas e não, vamos dizer, numa classe cuja principal função consiste em ostentar a autoridade em campos onde ela não entende absolutamente nada. Então, mas a pesquisa militar é suficiente para nos guiar nesse caso. Então eu diria, o primeiro tipo de visão remota, como eles chamam, é esta, né? É um vidente que fecha os olhos, né? Às vezes na Europa eles usam um sistema de você tampar os olhos do sujeito, colocá-lo num quarto fechado com luz vermelha em volta, com os olhos tampados e com 2 fones de ouvido tocando música tipo heavy metal, alguma coisa assim, né? Para garantir que o sujeito não recebeu nenhuma informação do meio ambiente imediato, né? E assim tem muitas outras maneiras de controlar isso aí. É claro que se você testar a maior parte das pessoas, elas vão te dar informações erradas, quer dizer, não vão conseguir realizar a visão remota, mas o problema não é este. No caso, a relevância estatística não funciona de maneira alguma e não tem a mais mínima importância, porque se trata de você testar a relação, como é que se diz, de dependência intrínseca entre as percepções sensíveis e o funcionamento da consciência. Então, se nós partimos do ponto de vista de que só existe consciência onde está o corpo do cidadão, então basta haver um caso que ilustre o contrário para que esta regra geral seja impugnada. E se tivesse uma única exceção, né, isso aí se chama, lógico, exemplo in contrario, quer dizer, onde você tem uma norma geral com pretensões de universalidade, né? Então basta você ter um exemplo in contrario para que aquela regra deixe de ter validade geral e passe a ter apenas uma validade estatística. Então poderíamos dizer, em geral, só existe atos de consciência onde o sujeito está corporalmente, tá certo? Mas isto não é uma coisa que você possa predicar, vamos dizer, da estrutura humana em geral. Então isso não seria uma regra geral, mas seria apenas um hábito. Quer dizer, habitualmente funciona assim, mas pode funcionar de outra maneira também, tá certo? Então também é claro que essa percepção remota, visão remota, ela tem algumas limitações. Por exemplo, só uma vez se encontrou um vidente capaz de ler um texto à distância, reconhecer palavras, né? Ele botava o sujeito aqui e ele lia um texto no Japão, né? E alguém estava exibindo lá, né? Em geral não se consegue fazer isso, quer dizer, os textos escritos não são reconhecidos, mesmo que esteja escrito na parede, não pega, pega somente lugares e pessoas e atos, né? Mas isso já é suficiente para demonstrar que a consciência funciona para muito além das sensações físicas recebidas no lugar onde está. Porém, existe um segundo tipo de visão remota que é mais grave ainda, é aquele na qual um sujeito em estado de morte clínica, sem atividade cardíaca e, em grande número de casos, sem qualquer atividade cerebral identificável, quando é ressuscitado, descreve tudo o que se passou na sala durante aquele período, e não só o que se passou na sala, mas o que se passou em salas vizinhas, tá certo? De maneira perfeitamente exata, tá certo? Houve casos até em que o cérebro da pessoa estava fora do crânio, foi retirado, e depois colocaram dentro de novo, porque a pessoa contou tudo com detalhes, até o seguinte: olha, aquele enfermeiro ele veio com uma meia de cada cor, coisa até desse tipo. No mostruário que nós vamos entregar para vocês tem vários casos desse tipo, certo? Então, no primeiro caso, se trata de uma habilidade específica que algumas pessoas têm, outras não têm, que segundo alguns pode ser desenvolvido. Mas no segundo caso, não é uma habilidade que possa ser desenvolvida, porque mesmo que ela seja desenvolvida durante a sua existência, você não pode garantir que ela vai funcionar depois de você morrer, né? E também não pode garantir que após ter permanecido em estado de morte clínica por meia hora, 1 hora, 2 horas, 5 horas, você vai ser ressuscitado. Então,
No primeiro caso, essa habilidade é exercida de maneira controlada, e no segundo é absolutamente imprevisível. Tá certo? A coisa mais curiosa é que, de todos os depoimentos colhidos até hoje, você capta um certo número de elementos que são comuns e constantes. Esses aqui estão presentes em todos. O primeiro é o seguinte, é que o cidadão falecido enxerga o seu próprio corpo desde fora. E, embora possa ter uns minutos de hesitação, logo ele percebe que ele está morto. Tá certo? Então, este é o fato que me induz a pensar que a expressão consciência fora do corpo é inexata. Porque se você enxerga o seu próprio corpo, o seu corpo é um dado da sua consciência, então está de certo modo dentro dela, está integrado na sua consciência, tá certo? Então, enquanto você está vivo, a sua visão está de algum modo relacionada ao seu corpo. O fato de que você veja coisas longe do corpo não quer dizer que você esteja vendo fora do corpo, porque o seu corpo está vivo. Quer dizer, o que houve é uma estranhíssima extensão da sua capacidade perceptiva, mas não houve a supressão do seu corpo. E no segundo caso, se o corpo é visto pelo sujeito, então o corpo é um dado de consciência, então não há nenhum dos casos há uma separação entre a consciência e o corpo, tá certo? O que há, vamos dizer, é uma distinção tão clara que basta para impugnar na base a ideia de que o corpo produz a consciência. Tá certo? Não se pode falar de uma independência total entre as duas coisas, tá certo? Mas a ideia de que o corpo de que a consciência só possa funcionar a partir de dados sensíveis colhidos ali onde está o corpo, essa ideia pode se considerar impugnada, tá certo? Muito bem, se nós conseguimos articular, vamos dizer, a consciência que nós temos desses fatos com aquilo que foi explicado ontem a respeito da ideia do eu substancial, você percebe claramente que o que sobrevive, o que está ativo, exercendo atividade cognitiva durante o estado de morte clínica, é precisamente o eu substancial. Tá certo? Então, isso é o que explica que as pessoas que tenham passado por essa experiência, todas elas, sem exceção, relatem que durante aquele período elas estavam 1000 vezes mais inteligentes do que em vida. Elas entendiam tudo imediatamente, que as suas vidas inteiras lhe apareciam num relance. Se elas quisessem recordar a sua vida inteira, tudo aquilo lhe aparecia com uma forma coerente, com todas as sequências temporais, com todas as ligações de causa e efeito, e tudo isso praticamente sem nenhum esforço cognitivo. E que, portanto, esta experiência lhes dava também a oportunidade de saber quem elas eram, de compreender, vamos dizer, a forma e o sentido completo das suas vidas. Em alguns casos, essa experiência era acompanhada, vamos dizer, de uma espécie de exaltação espiritual muito, muito intensa, quando essas pessoas viam que tinham passado por uma outra forma de espaço, que é um espaço ilimitado, no qual se encontravam com outras pessoas, seus parentes e amigos já mortos, que vinham recebê-los de algum modo. E, em outros casos, as pessoas viam figuras tenebrosas que vinham para levá-los para algum outro lugar, né, incerto e não sabido, tá certo? Então, nos dois casos havia esta ampliação de consciência. Então, é claro que nesses casos nós estamos falando de uma consciência de si próprio que está desligada das limitações que produzem essas três modalidades de consciência que nós exercemos em vida. Então nós entendemos que essas três, o eu biográfico, o eu social e o eu presencial, são apenas adaptações que restringem a consciência a um determinado campo para fins de uma orientação nas condições da vida terrestre. Dito de outro modo, o que nós chamamos de cérebro não produz o pensamento, mas ao contrário, o limita.
o limita para fins de adaptação da consciência individual a uma determinada condição de vida num certo lugar, que é esse planeta. Ora, o que eu sugiro para vocês, para que adquiram por si mesmos um entendimento mais firme disso aí, é, primeiro, vocês treinarem a consciência do eu substancial. A maneira de fazer isso é muito simples. É você lembrar episódios vividos em outras épocas e você relembrar ou simplesmente tomar consciência de que a pessoa que viveu aqueles episódios é esta mesma que está aí presente. Isso não é nada difícil, porque a sua identificação com você mesmo jamais cessou. Não vai, por mais que você retroaja na memória, você não vai encontrar nenhuma época onde você achasse que você era outra pessoa. Então, este eu substancial, ele está presente em nós sob a forma de uma subcorrente de sentimento que está sempre presente e pode ser de algum modo reativada, não diretamente, mas através de algum símbolo que a evoque. Tá certo? Uma coisa que eu sugiro, por exemplo, é você olhar fotografias suas de outras épocas, e quando você olha a fotografia, você lembrar de você mesmo, mas do ponto de vista onde você estava. Não o que aparece na fotografia, mas ao contrário, o que você estava vendo. Então, às vezes isso não é fácil na primeira, mas acaba aparecendo, tá certo? Então você lembrar o que você estava vendo, o que você estava sentindo, e você então trazer de volta essa identificação consigo mesmo, que dava para você naquele momento o sentido do que estava acontecendo, tá certo? Se você fizer isso muitas vezes, tá certo? Você não vai chegar a nenhuma conclusão espetacular, a não ser aquela de que você é você mesmo, tá certo? Porém, se você é você mesmo em todos esses momentos, isso significa que nenhuma das autoimagens que lhe aparecem na esfera biográfica, social ou presencial é você mesmo por inteiro. Então você percebe que tudo isso é fragmento. As suas memórias são fragmentárias, as suas percepções são fragmentárias, a totalidade das referências sociais que você tem, pelas quais você se orienta no mundo, são fragmentárias, e que nada disto faria o menor sentido se não existisse a presença deste eu substancial por baixo e deste espécie de sentimento de identidade que acompanha você desde que você nasceu até agora. Oi. É correto dizer que os outros eus que não substancial são uma espécie de autocaricatura que nós fazemos para nos compreender o planeta? Sim, eu não rebaixaria a coisa ao nível de autocaricatura, tá certo? Mas são reduções e adaptações, evidentemente, né? Elas não são nenhum desses elementos aí é real em si mesmo. Nós só os entendemos como reais porque quase que instintivamente nós o reportamos a um eu substancial. Por exemplo, até se eu estou lendo a biografia de uma outra pessoa, tá certo? Então aparecem episódios separados, você não tem a continuidade de tempo, nunca tem, né? Então, por exemplo, o sujeito um dia fez uma coisa, no outro dia fez outra, mas ele não existiu de maneira intermitente, de modo que ele estava existindo aqui, cessou de existir, no dia seguinte voltou à existência. Ele continua existindo durante esse tempo. Nós não precisamos ser recordados disso, porque isso é tão óbvio, mas justamente o óbvio, você conta com o óbvio, tá certo, o tempo todo, mas na hora de analisar as coisas você o esquece, você não leva em conta na análise. Então, é justamente esse esquecimento do óbvio que permite o surgimento de teorias como a psicanálise freudiana, que vai dizer que o eu é uma estrutura construída posteriormente em cima do inconsciente. Eu digo, sim, mas esse inconsciente era de quem? Como é que você pode construir você tem uma coisa anônima aqui embaixo, e daí você constrói um eu e passa a se reconhecer nele. A pergunta é quem passa a se reconhecer? Se não tem um eu anterior a isso, não é possível. Aí está confundindo, evidentemente, a imagem de eu com o eu propriamente dito. Você precisa ver que todos os elementos que compõem o seu eu biográfico, seu eu social e seu eu presencial
são atos mentais, ao passo que o seu eu substancial não é um ato mental, ele é uma coisa que existe realmente, ele não é um conteúdo da sua consciência, jamais ele é um conteúdo da sua consciência. Você pode dizer ao contrário, que a sua consciência é um conteúdo dele, ou seja, a sua existência transcende o universo de dados aos quais você tem acesso consciente, embora você possa estar continuamente puxando de lá de dentro mais e mais e mais e mais informações, você nunca vai esgotar, tá certo? Então, desde logo, esta experiência de que você existe, né, embora ela seja óbvia quando nós a formulamos assim, o simples fato de você vivenciar essa experiência vai dar uma integração maior para a sua pessoa. Então, você tomar consciência de que você existe para muito além do que você pode perceber como corpo, porque tudo que nos chega por informação corporal é picotado, ou seja, por baixo até das diferentes etapas da vida do seu corpo e todas as transformações que ele sofreu desde que você nasceu até agora, tá certo? Você existe como substância permanente por baixo disso, e é só isso que lhe permite, que lhe dá o direito de usar a palavra eu, né? Eu. Então, a consciência de que o eu tem uma existência substancial por baixo de todos os conteúdos de consciência que nós possamos ser atravessados ao longo da nossa vida, se articulada com o reconhecimento que nós temos dessas experiências de percepção após a morte, ou de percepção num estado onde não há atividade cerebral, você entende que a sua consciência de eu já não é cerebral agora mesmo.